A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus por mais um dia. Espero que você tenha tido um domingo abençoado na presença do Senhor, junto com seus familiares. Mais um dia que nós estamos reunidos em espírito para adorar o nome de Jesus. Eu sei que muitos de vocês estão aflitos, estão ansiosos para que as coisas voltem ao normal. Creio que é o desejo de todos, né, que isso aconteça. Mas, como sempre falamos, Deus está no controle de tudo. Deus sabe como agir. Ele sabe o tempo certo das coisas. E temos que entender e esperar com paciência no Senhor, né? Queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de João, capítulo de número 16. Esse texto eu já preguei lá na nossa igreja. Você vai se lembrar muito bem desse texto, porque eu creio que foi uma palavra que ficou nos nossos corações até hoje. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus dizendo aos discípulos assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ore comigo se você puder. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos reunidos em espírito para Te adorar, para ter um tempo com o Senhor. E neste momento eu quero pedir para o Senhor visitar o lar dos Teus filhos, abençoar a vida dos Teus filhos, falar com eles através dessa pequena palavra, Pai. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares e sabemos que a nossa casa também é uma igreja, é um local no qual o Senhor habita. Então, Pai, fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, irmãos, é muito importante em todos os versículos da Bíblia, assim como esse, a gente entender o contexto, né? Jesus estava ensinando para os discípulos e ele estava falando como ele sempre ensinou, através de parábolas ou figuras, né? E nesse caso aqui não era diferente. Ele estava discursando, né, pregando, ensinando seus discípulos e dizendo: olha, eu estou com vocês, né, mas vai ser por pouco tempo, vai chegar um tempo que não estarei mais com vocês. Ele dizia: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E eles tiveram seu coração perturbado por causa dessa palavra, desse ensinamento de Jesus. Muitas vezes a gente fala: irmãos, calma, Deus está no controle de tudo. E no meio de nós, irmãos, existe pessoas com mais tranquilidade, pessoas que querem resolver as coisas mais rápido, pessoas que têm paciência, pessoas que não têm paciência. Então, quando ouve essa palavra, olha, calma, vai tudo se restabelecer. Uns entendem, diz amém. Outros não entendem, ficam perturbados. Assim como diz nesse texto, no versículo 17 diz assim: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou ao Pai? E perguntava: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Assim é cada um de nós, né, irmãos? A gente às vezes ouve uma palavra e aquela palavra, em vez de trazer alívio para as nossas almas, em vez de trazer sossego para o nosso coração, ela nos perturba. Não uma perturbação ruim, uma perturbação maligna, mas nos deixa inquietos, né? E essa palavra que Jesus está falando
Ele estava ensinando os seus discípulos e tentando mostrar algo para eles que naquele momento eles não estavam vendo. Ah, ele estava. Um pouquinho antes ele vai falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai vir. E ali ele está falando: olha, vai chegar um tempo em que vocês não me verão mais. O que ele estava falando? Ele estava falando da sua morte. Ele estava falando do momento que ele seria fisicamente afastado dos seus discípulos. E mais adiante ele fala: um pouco mais e me verão de novo. Aqui a gente pode entender de dois jeitos. Quando Jesus morre, ele é afastado dos seus discípulos por um pouco período, 3 dias, né? O primeiro intervalo ali. Então Jesus falou no versículo 16: mais um pouco e já não me verão. Morreu, né? Passado 3 dias, me verão de novo. E ali eles puderam, 3 dias após a crucificação, estar com o Senhor de novo. E a gente pode entender esse versículo com a próxima vinda de Jesus também. Nós não tivemos o privilégio de vê-lo naquele momento em que ele veio ao mundo, né? Mas a nossa esperança é vê-lo quando ele retornar ao mundo. E essa palavra deixou os discípulos perturbados, preocupados. Me faz lembrar o pai da fé, Abraão. A Bíblia diz que anjos chegaram até a tenda dele, né, vindos de Deus, e ali entregaram para Abraão uma promessa. A promessa que ele seria pai de muitas nações, que ele seria pai de um povo, e isso começaria com o seu primeiro filho. Indo embora os 3 anjos que o visitaram, aí a realidade bateu, né? O tempo foi se passando, e a promessa não foi cumprindo. E assim como os discípulos naquele momento, o coração de Abraão foi se perturbando. O coração de Sara foi se perturbando. E como é de costume do ser humano, eles tentaram resolver ali a situação, né? E saíram da direção do Senhor. Outra promessa que foi feita a um grande homem de Deus, ao homem segundo o coração de Deus, foi com Davi. O Senhor usa o profeta Samuel e chega a Davi e faz uma promessa e o unge para ser o novo rei de Israel. E como a Bíblia nos mostra, não foi algo de imediato. Teve um período, né? Ao contrário de Abraão, Davi não almejava aquele trono. Ele não tinha coração naquele trono. E o que a gente vê é que Davi esperou o tempo de Deus e assumiu o trono de Israel no tempo que Deus determinou. Abraão e Sara não suportaram esperar o tempo determinado por Deus. E as consequências nós vemos até hoje, né? Com o povo árabe e as grandes guerras que houve entre judeus, né? E o povo árabe até hoje. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E nós estamos vivendo um tempo de Deus. Nós estamos vivendo um momento de Deus. E assim como Abraão e Sara, assim como Davi, assim como os discípulos do Senhor, muitos de nós ficamos perturbados. Muitos de nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, muitos de nós queremos resolver as coisas do jeito que vem à nossa cabeça. Não, vamos agir, vamos fazer, vamos descumprir ordens, vamos desobedecer o pastor, vamos desobedecer, vamos fazer do nosso jeito, porque isso não pode ser assim. E nós vemos, irmãos, que existe um método
que é aquele método que agrada ao Senhor. É o método da obediência. É o método de entender o ensinamento de Deus. Quando a gente volta em João, a gente vê que os discípulos ficaram tentando achar um jeito de indagar Jesus. E Jesus, muito esperto, no versículo 19 diz: Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que ele disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? É isso que vocês querem? É, Senhor, nós queremos a resposta logo. Nós queremos saber do que o Senhor estava falando. O Senhor falou em meio que enigmas, o Senhor falou meio que por histórias, né? Que a gente quer saber logo o que o Senhor quis dizer com isso. Aí o Senhor, Jesus, abriu o jogo com os discípulos. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus vai comparar aqui a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece toda a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Em outras palavras, Jesus estava mostrando para eles que não era para eles se perturbarem com o que o Senhor disse. Era para eles ouvirem o ensinamento do Senhor e descansar. Era para eles ouvirem, ali Jesus estava como um pastor. Era para eles ouvirem o ensinamento do pastor e descansar. Não era para se perturbar. Não era para tentar resolver do próprio jeito. Era para ouvir, obedecer, vigiar e orar. Se o seu coração está perturbado, se o seu coração está triste, querendo tomar uma decisão por você mesmo, ouça a voz do Senhor. O momento é de tristeza pelo afastamento. O momento é de choro pelo afastamento. Alguns do mundo aí podem estar até se alegrando, as igrejas estão fechadas. Mas a nossa tristeza de estar afastado, irmãos, ela chegará ao fim. E essa tristeza se transformará em alegria em nome de Jesus. A gente pode sentir a alegria de estar de novo lá na igreja, adorando ao Senhor, podendo rever os irmãos. A gente pode estar sentindo uma outra alegria por estarmos diretamente na presença do Senhor, como Ele nos prometeu. Nós não sabemos quais são os planos de Deus, mas o que eu quero dizer para você, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes no Senhor Jesus Cristo. Ele sabe o que está fazendo. Ele está no controle da situação. Ele está nos mostrando que em todo tempo o Senhor tomará conta de nós. Passou-se os anos. Abraão e Sara receberam de Deus a sua promessa. Passou-se o tempo, Davi recebeu de Deus a sua promessa. Passou-se poucos minutos e os discípulos receberam a resposta da indagação que eles queriam fazer para Jesus. Irmãos, nós não sabemos se em poucos dias, ou se vai durar um pouco mais de um mês ainda, mas a resposta das nossas orações vai chegar. Se a sua oração é estar de novo na casa do Senhor, adorando a Ele, naquele lugar que nós escolhemos, a nossa oração será atendida.
Então somente descansa no Senhor, não se turbe o vosso coração. Não desanime, irmãos, nesse tempo. O Senhor nos mostra que às vezes é necessário nós renovarmos a nossa fé por nós mesmos. Não é o pastor que vai renovar a sua fé, não sou eu que vai renovar a sua fé. Às vezes, e este momento é o momento que o Senhor nos cobra, que nós renovemos a nossa fé por nós mesmos, através da nossa oração, através do louvor da nossa casa. É momento, irmãos, de nós entendermos que nós mesmos temos um particular com Deus. O momento de nos reunir vai chegar, em nome de Jesus, vai chegar. Mas agora é o momento de renovarmos a nossa fé pelo que a gente já ouviu da palavra, pelo que a gente já aprendeu da palavra, pelo que a gente sabe da palavra. Agora é o momento de renovarmos a nossa fé por nós mesmos. O Senhor Jesus vem mostrando, no versículo de número 25, ele fala assim, ó, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Portanto, vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Jesus falando, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Irmãos, Jesus hoje não fala mais através de figuras. Já se cumpriu o que diz nesse texto. E a palavra diz assim, nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Qual nome? O nome maravilhoso de Jesus. E ele fala assim, ó, eu não digo que eu pedirei ao Pai em favor de vocês. Jesus está falando assim, ó, eu não vou precisar pedir ao Pai, rogar ao Pai por vocês. Sabe por quê? Porque o próprio Deus ama você e ama a sua casa. Você tem acesso direto a Ele. O seu acesso está liberado ao nosso Deus. O seu acesso está livre ao nosso Deus. Quando os discípulos ouviram esse ensinamento, esta palavra, eles glorificaram a Deus. E eles falaram assim, agora estás falando claramente, agora eu entendi, agora nós entendemos, agora percebemos que sabe todas as coisas e nem precisa que te façamos perguntas mais. Deixa eu só arrumar o computador aqui. Será necessário que Deus fale mais claramente ao nosso coração, irmãos, que nós estamos vivendo um momento de nos aproximarmos de Deus individualmente? Será? Aí Jesus fala assim para eles, agora vocês crerem? Agora vocês creem? Ei, agora e já chegou, irmãos. Jesus vai falar assim, ó, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Aí ele fala, vocês me deixarão sozinho. Os discípulos, aqueles que falaram que agora entenderam, que agora creram, agora eles entenderam, esses mesmos que falaram que entendem, vai chegar o momento que eles vão abandonar o Senhor. Por quê? Porque chegou o momento da provação, chegou o momento da dificuldade, chegou o momento de cumprimento da palavra na vida de Jesus. E quando chegou o momento da dificuldade, o que os discípulos fizeram, em vez de se aproximarem, eles se espalharam. Nesse momento de dificuldade, será que nós vamos nos separar? Será que nós vamos abandonar ao Senhor? Porque a igreja está fechada e não podemos cultuar? Será que vamos desanimar a nossa fé? Será que nós vamos deixar enfraquecer a nossa fé só porque a gente está em casa? Só porque a gente não está indo à igreja? Será que você vai deixar a sua fé desfalecer? Será que você vai deixar a sua família se perder só porque é o momento
em que nós não estamos nos reunindo fisicamente, não deixe isso acontecer. Ao contrário, renove a sua fé. Jesus disse essas coisas para que nele nós tenhamos paz. Esse ensinamento é para que no final de tudo, no momento da aflição e da dificuldade, nós tenhamos paz. Neste mundo, eu e você teremos aflições. Mas ao contrário do que acontece com o mundo, nós temos que ter bom ânimo, forças, vigor, para ao invés de nos afastarmos, nós nos aproximarmos cada vez mais do mundo. E Jesus finaliza o ensinamento dizendo: eu venci o mundo. Portanto, eu e você também podemos vencer este mundo. Vencer essa dificuldade, vencer essa provação. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, tenha a sua fé fortalecida. E se você é uma daquelas pessoas que perturba o coração pelas coisas que estão acontecendo, tire isso da sua vida em nome de Jesus. Afaste isso do seu coração em nome de Jesus. Credes em Deus, credes no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está no controle de toda e qualquer situação. E Ele vai nos ajudar a passar por isso. Ele vai nos ajudar, mantendo a nossa chama acesa, mantendo o Espírito vivo, para que nós possamos glorificar ainda mais o nome dEle, exaltar ainda mais o nome dEle e ter, irmãos, muito em breve, mais uma oportunidade de fazermos festa lá na igreja, fazermos aquele louvor maravilhoso, fazermos aquele culto maravilhoso que sempre fizemos. Tenha um bom ânimo, creia no Senhor Jesus, que você e a sua casa serão salvos. Amém? Que Deus vos abençoe.